Quando eu estou dizendo que os americanos estão fazendo mais pela liberdade do Brasil do que muitos brasileiros, eu sei o que eu estou dizendo, né? Eu disse, inclusive antes das manifestações, que o mundo estaria vendo a reação do povo brasileiro. Eu disse que estaria vendo porque eu garanti que eu faria chegar lá. E nós já tratamos aqui da repercussão na mídia internacional. A bandeira, inclusive, hoje, acho que não está na nossa pauta, mas a bandeira foi objeto de uma nova reportagem do The New York Times. Uma nova reportagem. Então eu quero falar agora sobre a repercussão que as manifestações de 7 de setembro tiveram dentro do governo dos Estados Unidos e entre as pessoas próximas ao Donald Trump. Antes mesmo das manifestações, no dia 6, o Jason Miller, a essa altura você já tem que saber quem é o Jason Miller, que é um ex-assessor sênior do Trump. Na verdade, hoje ele é conselheiro político pessoal do Trump, uma das pessoas mais próximas do presidente Trump, está com ele praticamente todos os dias. Já havia publicado o seguinte: 3 anos atrás eu me juntei ao Brasil para celebrar o seu bicentenário. Amanhã, do 103º aniversário da sua independência, o mundo perceberá que o Brasil está mais uma vez sob um regime ditatorial, liderado pelo Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. O mundo está assistindo, Moraes. Free Bolsonaro, hashtag. Esse mesmo Jason Miller, um dia depois, estava de olho nas manifestações e disse assim: muito amor pelo presidente Donald Trump no Brasil hoje. Obrigado, amigos, por compartilharem tantas fotos. Continuem mandando. E aí mandou as fotos. Ele comenta: este não é um bom dia para ditadores e tiranos como a cabeça da serpente Alexandre de Moraes. O povo do Brasil vê a verdade. Hashtag Free Bolsonaro. Ele compartilhou algumas fotos de cartazes agradecendo aos Estados Unidos e também uma foto de uma barraquinha em Belo Horizonte que estava vendendo o espetinho do Donald Trump, sabor Magnífico. Eu acho legal, e aí nesse momento que ele fez esse post, obviamente eu estava mandando isso para ele, ele ainda não tinha, a gente não tinha visto ainda a imagem da bandeira, que depois ele viu e fez chegar a quem tinha que fazer chegar. Não vou fazer aqui comentários, mas posso dizer que gostaram muito. Mas eu acho bacana essa do espetinho Magnífico. Volta aí, Bruno, no espetinho Magnífico. Porque quando a coisa chegou nesse ponto, significa que chegou no imaginário popular. Significa o comerciante de espetinho precisa botar esse anúncio e saber que quem lê o anúncio vai saber do que ele está falando. E ele ainda escreveu Magnífico melhor do que a Eliane Cantanhede falava na Globo News. E isso é muito legal. Ver o Jason Miller compartilhando um cara numa barraquinha de churrasquinho em Belo Horizonte, terra do João Gabriel. Quem também acompanhou as manifestações foi o Mike Pence, o ex-funcionário e hoje uma espécie de assessor, um conselheiro informal do Departamento do Estado, dos Estados Unidos, que é uma das principais responsáveis pela exposição do complexo industrial da censura. Segundo Mike Pence, foi bonito de se ver a manifestação no Brasil. Mas a cereja do bolo, sem dúvida, foi a do Darren Beattie, que é o subsecretário, é um oficial sênior para a diplomacia dos Estados Unidos, subsecretário de política dos Estados Unidos, que disse o seguinte, é o outro, esse, que foi depois repostado pela Embaixada dos Estados Unidos. Diz a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e o Darren Beattie: ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de estar ao lado do povo do Brasil que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes, os indivíduos cujos abusos de autoridade minaram essas liberdades fundamentais, nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Bruno Tic-Tac. Nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Diz a Embaixada Brasileira e diz um dos funcionários mais altos da diplomacia americana: não acabou, as medidas continuarão a ser tomadas. Tic-tac, tic-tac. Não vai ter recuo, não vai ter fim das sanções, não vai ter fim da tarifa Moraes. Muito pelo contrário, quanto mais o regime resistir, pior as coisas tendem a ficar. Eu já falei, não deu tempo de colocar na pauta do programa de hoje, eu coloquei amplamente nas redes sociais. Na semana passada, mais de 100 empresários da CNI foram aos Estados Unidos, até deveríamos ter botado rapidinho aqui na pauta. Mais de 100 empresários da Confederação Nacional das Indústrias, etc. Alguns até nos encontraram, foram a Washington falar: por favor, nos coloquem na lista de exclusão, retirem as tarifas, etc. O que ouviram do Departamento de Estado, depois de pagarem um lobista multimilionário: parem de fazer lobby nos Estados Unidos, em Washington, e passem a fazer lobby no Brasil, em Brasília.
Saiu em toda a imprensa, até no UOL. Ora, poderiam ter poupado a viagem. Poderiam ter poupado a viagem. Não haverá retirada de tarifas enquanto não houver um avanço da democracia brasileira. E vocês acham que essas autoridades não estão de olho hoje no voto do Alexandre, no julgamento do Bolsonaro? Ora, estou recebendo mensagem aqui sobre isso durante o programa. E não somente Alexandre, mas também Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, todos eles estão sendo observados. E o recado que o Darren Beattie, que a embaixada deu, o governo Trump deu, é que se eles continuarem a agir com abuso de autoridade, para minar as liberdades fundamentais, serão alvos das medidas apropriadas. E aí, meu amigo, um pingo é letra. Como eu venho dizendo. Eles vêm dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Antes que seja tarde demais. Hoje o Christopher Landau, segunda pessoa mais importante do Departamento de Estado, publicou uma mensagem enigmática, escrevendo assim: se você sabe, você sabe. E aí postou essa imagem. 5 minutos depois, o Jason Miller, já citamos ele aqui agora há pouco, conselheiro do Trump, botou: essa é uma imagem do Alexandre de Moraes tentando acessar as suas contas em bancos com operações nos Estados Unidos? Interrogação. Como diz o Christopher Landau, se você sabe, você sabe. E aí eu pergunto a você que está no chat: e você? Sabe? Se não sabe, vai continuar sem saber. Porque, enigmas à parte, deixa eu falar dos meus achismos aqui. Bota o tic-tac pra gente, Bruno. Eu não posso cravar que algo vai acontecer hoje ou amanhã, mas o palpite do Paulo é de que os patriotas não vão precisar aguardar nem 72 horas para que as novidades voltem a aparecer. Cadê o Arthur Mamãe Falei para fazer uma aposta comigo, apostar aquele toba rosado dele de novo? Eu acho, patriotas, que vocês não vão precisar esperar nem 72 horas. Mas eu não tenho como confirmar, porque não sou eu que tomo a decisão. Então tudo que eu estou falando aqui é palpite do Paulo Figueiredo. O que Paulo Figueiredo acha que nós teremos? Eu acho que nós teremos alguns vistos desaparecendo. Eu acho. Em breve. Eu acho que o Alexandre terá as suas sanções expandidas ao instituto, ao escritório, à esposa, aos familiares. Eu acho. É palpite. Né? Mas não sou eu que decido. Então, quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe? Tic-tac. Citar falas, mensagens, discursos, né? Tudo desconexo. Olha só o que ele disse, olha só o que ele disse aqui, isso aqui gerou isso aqui, porque isso aqui... Nada tinha pé nem cabeça. E começou a citar Benedito Gonçalves, o juizeco do tapinha na cara, do missão dada, missão cumprida. E o mais absurdo, eu até pedi a produção que separasse, eu mandei para eles separaram, acho que o trechinho, acho que já conseguiram separar um trechinho só da fala do Moraes, porque o Moraes começou citando lá a eleição de 2018, porque desde 2018 o Bolsonaro dizia que as pessoas iam votar, apertavam o 1 e aparecia o 3 automaticamente, e o número dele era 17 na época, né? E que isso era um absurdo, e ele falava em centenas de vídeos, e nada faz sentido, aquilo tudo era uma balela. Aí a gente pula para 2022 e o Alexandre de Moraes hoje começa a falar: não, porque houve aquela série de operações da Polícia Rodoviária Federal para impedir os eleitores, principalmente do Nordeste, onde o Lula tinha mais votos, de chegar às sessões eleitorais. Aquilo, eu vi vários vídeos de pessoas dizendo, nesses vídeos ele acredita, que eu estou preso aqui, eu não vou conseguir votar, que o senador Otto Alencar da Bahia ficou preso numa operação da Polícia Rodoviária Federal, e todo mundo ali reclamando. Caramba, aí mas eu lembro da entrevista coletiva, como se fosse hoje, a entrevista coletiva do Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, no dia do segundo turno das eleições. E o que ele disse? Aquelas operações, elas não impediram ninguém, ele fala com ênfase, a gente vai ver o vídeo daqui a pouquinho, ninguém de chegar
às sessões eleitorais. E ele esquece também, ele omite outra informação, Rafa, que naquelas operações houve a apreensão de R$1.600.000 em dinheiro vivo. E não foi só você que viu isso não, tá? Eu sei que o vídeo tá ali, mas o Fux, que eu tô acompanhando em tempo real os comentários que estão sendo feitos no Globo, porque realmente a gente não tem como colocar aqui agora o julgamento, né? A gente vai ter o check-in agora já. Não, mas o pessoal nem quer também, né? Não, olha isso aqui. O ministro Fux criticou a intervenção de Flávio Dino no voto do relator Alexandre de Moraes durante o julgamento. Sim, isso eu vi. E ele falou, olha, a intervenção do Dino, que reforçou o raciocínio de Moraes sobre as ações da PRF nas eleições de 2022, gerou tensão. E Fux, então, indicou discordâncias futuras, especialmente sobre a decisão de Mauro Cid e a separação dos crimes julgados. Aí você já pode chamar o Chiquinho. Tá, posso só pedir que rodem? Chiquinho, é um trecho de alguns segundos. Se a produção puder rodar, é esse trecho aí. Vamos ver. O que disse o Alexandre de Moraes, então presidente do TSE de 2022. Hoje, no voto dele, ele está dizendo que um mundo de gente deixou de votar por conta das operações da Polícia Rodoviária Federal. E o que ele disse como presidente do TSE em 2022. Vamos ver. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Isso é muito importante, que em que pese de ser apurado caso a caso, o que ocorreu, e segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação, somente foi feita, as vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. Pronto. Magaviga, mugagada, porque agora que eu tô... Ele quer dar ao Bolsonaro e aos outros réus o destino da língua dele, né? Que é presa. Magavilha, mugagaga. Vamos... O Jefferson Chiquinho tá com a gente já, o advogado? Já... Opa! Fala aí, Chiquinho. Quero saber quanto de antiácido, mesmo sendo um advogado experiente, criminoso, quanto de antiácido você já consumiu hoje para aguentar essa falação? Eu até acabei de destacar um ponto aqui, eu vou até mandar para vocês, eu vou mandar aqui, esse ponto é muito importante, nem cumprimentei, né, Lacombe, Alan, Max. E Rafael Fontana também com a gente hoje. Rafael Fontana, esse Rafael Fontana, eu vou falar, eu gosto dos comentários, é um gênio, hein, Rafa? É um gênio, eu gosto de acompanhar você. Obrigado, também. Boa tarde, Chiquinho. Boa tarde, meu irmão. Eu mandei aí para a produção, para colocarem. Vamos começar, né? Veja que aquilo que a gente desde o início destacou, que o Alexandre de Moraes, ele é a vítima e o julgador, está mais do que demonstrado. Né? Olha só, processo penal, gente. Por que a vítima, sabiam disso, que a vítima pode mentir? Sabiam que a vítima pode inventar? A vítima pode delirar? No processo penal, a vítima não presta o compromisso de dizer a verdade. Por quê? Porque a vítima é interessada na causa. A vítima ela tem interesse pessoal no caso, ver o caso solucionado, ver seu algoz condenado. Então, você não pode utilizar só o depoimento da vítima, por exemplo, para acusar e condenar, porque a vítima está interessada na causa. Tá? Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência, como um todo. É como um médico. O médico pode operar sua esposa? Não pode. O médico vai estar envolvido, então o médico não pode operar sua esposa. Perceba que, olhando literalmente a fala do ministro Alexandre de Moraes, ele está eivado de ânimo. É nítido. Ele está interessado na causa. Veja que o Fux, quando intervém com situações técnicas, as falas do Fux, eu sei que vocês vão querer falar disso, né, as intervenções do Fux são intervenções técnicas, comuns de um julgamento. E ele já responde com ânimo, ele está com o nervo à flor da pele. Vocês estão percebendo isso? O nervo à flor da pele é que o torna parcial para julgar o caso. Ele não tem isenção para julgar o caso. É aquilo que a gente chama de imparcialidade. O juiz deve ser alheio à causa. O que é ser alheio? Ele não pode ter qualquer envolvimento.
E ele tem envolvimento. Já tá aí, já tem como colocar o trecho que eu separei na tela? Prestem bem atenção nesse trecho. Nem os mais pessimistas podiam esperar que o que estava sendo planejado, sob o codinome Punhal Verde e Amarelo, e a Operação Copa 2022, seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo. E esse planejamento é fartamente comprovado nos autos. Como eu cheguei a dizer, comentar com a ministra Carmen, há excesso de provas nos autos. Eu mesmo. E vocês entenderam? Ele acaba de dizer, o golpe era matar o presidente do TSE. Eu mesmo. Então ele está... E veja, não precisa de muito neurônio para conseguir entender que ele é a vítima. Ele se coloca como vítima. Ele, julgador, está se colocando como a vítima do golpe. Tem muito jurista que fala o seguinte, não, a vítima aqui é o Estado Democrático de Direito. É um crime de atentar contra o Estado. Só que no conceito de vítima do direito penal, que a gente fala de sujeito passivo da conduta. O sujeito ativo é o que puxa o gatilho. O sujeito passivo é a vítima. Você pode ter o sujeito passivo primário e secundário. Embora o sujeito passivo primário desse crime seja o Estado, o sujeito passivo secundário é o meio a alcançar o golpe, que é ele. Ele se coloca como sujeito passivo secundário do crime. Não deixa de ser vítima. Não deixa de ser o próprio conceito de vítima. Entende? É muito claro isso, é muito básico no campo do direito penal. Só que daí, eles televisionam, se você ligar qualquer canal hoje está sendo televisionado esse julgamento, e um argumento retórico, construindo um raciocínio. Eu já vi ali, Lacombe, vários argumentos de cogitação. Eles queriam, eles planejaram, eles queriam. Gente, isso não é crime no Brasil. Não é crime em nenhuma democracia. Você cogitar, você se reunir, você falar, quando que eu tenho um crime, tá? Quando eu dou o primeiro passo. Então tinha que ficar demonstrado que, de fato, nós mobilizamos tropa, nós combinamos um dia, um horário. Né? Organização criminosa é você se reunir para tratar de crime que nós queremos praticar. A gente não precisa praticar o crime. Tá? Para que seja um crime de organização criminosa, a gente se reúne para assaltar um banco. Planejar assaltar o banco já é organização criminosa. Eu pergunto para o Mauro Cid. Mauro Cid, houve um planejamento para dar o golpe? Ele responde não. Esse é um outro corte que eu quero mandar para vocês, que eu vou querer que vocês coloquem aí, do próprio Mauro Cid. Há ali, num determinado momento, que o Alexandre de Moraes, ele coloca essa condição de, houve uma organização criminosa, houve estrutura ordenada com divisão de tarefas. Só que o próprio Mauro Cid disse que não houve uma organização a dar um golpe. Tá? Esse processo, gente, ele é uma grande confusão. Tá? Primeiro, uma grande confusão conceitual. Nós estamos com muitos problemas de conceitos básicos de direito penal. É um processo que ele nasce. Tá? Eu mandei aí, produção, só coloca direto, porque esse vídeo que eu mandei tem um comentário meu, um vídeo que eu postei na minha rede social. Então pode começar um pouquinho para frente ele para mostrar, tá? A hora que estiver pronto aí. Então veja, como esse processo, Alan, Max, ele começa para condenar, porque esse processo, eu já falei para vocês, ele tem uma razão de ser. É muito caro você matar o seu opositor político. É muito caro você dar um tiro no seu opositor político. Então a moda das ditaduras é você punir criminalmente. Veja, a consecução de uma ditadura é quando você você processa, você acusa o seu opositor político de tentativa de golpe de Estado. Faça qualquer retrospecto. Em todas as ditaduras já constituídas, o opositor político deposto, ele foi acusado de tentativa de golpe de Estado. Isso é normal. Por isso que no Brasil nós vivemos isso. Nós estamos com uma ditadura constituída. Então eles criam esse processo já para condenar Bolsonaro. Esse processo ele nasce já para condenar. Ele é uma farsa jurídica. Ele é criado para dar uma aparência de legitimidade e aquilo que ab início já era eliminar a direita, eliminar Bolsonaro. Então, tudo que é feito durante esse processo é para tentar driblar essa imagem.
Então, todos esses argumentos retóricos, todas essas provas que eles estão mostrando, tá passando na TV ali mapa de não sei o que, tudo isso que eles estão mostrando é para tentar convencer a população que houve uma tentativa de golpe. Olha lá. É um pouquinho antes. Só, ele quis a fala Pode colocar a fala desde o início. Pode colocar desde o início de uma parte ali. Pode voltar, volta. Fala do... Isso. A fala o Brasil está acompanhando, está acontecendo agora o julgamento mais político da história do nosso Brasil. Eu estou aqui, por óbvio, acompanhando também. E olha só o que eu reparei na fala do relator. Olha só o que ele diz sobre a organização criminosa. Mas ele não se atentou a um detalhe que foi dito pelo delator e eu vou mostrar para o Brasil. Olha isso daqui. A acusação foi feita e as defesas foram realizadas exatamente nesse conjunto. O conjunto é de uma organização criminosa sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, que durante o período de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, essa organização criminosa com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou vários atos executórios. Prestaram atenção no que ele disse? Disse que houve organização criminosa. Só que, pelo visto, ele esqueceu o que o Mauro Cid disse. Ele desconsiderou o que o Mauro Cid já disse em audiência judicial. O delator respondeu uma pergunta minha, dizendo que não houve organização criminosa, que não havia um grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas a dar um golpe. Olha só, ele quis esquecer, mas eu vou lembrar. Por favor. No seu depoimento, no seu interrogatório, transmitido pela TV Justiça ao vivo, o senhor disse, abro aspas, que não havia grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas, que eram pessoas isoladas, bravateiros que falavam um monte de coisa que o presidente mal dava atenção. Procede essa sua fala que não houve grupo estruturalmente ordenado com ânimo de golpe? Quando eu fiz a divisão, foi para facilitar a compreensão, para fazer a colaboração, para que se pudesse ficar entendido o sentimento e a motivação das pessoas que se aproximavam do presidente. Uhum. Havia grupo estruturalmente organizado com esse fim de depor o Estado Democrático de Direito? Doutor, ele não pode saber o ânimo das pessoas, doutor. Havia um grupo estruturalmente ordenado? Ele já disse que não, doutor. Vamos seguir. Não havia. Que a denúncia coloca organização criminosa. Doutor, ele não conhece. Ele desconhece. Vamos, doutor. Tá bom, excelência. A defesa de Felipe Martins está satisfeita nesse ponto. Devolve a palavra. Muito obrigado. Ou seja, peraí, não só o Cid, mas o próprio Alexandre de Moraes confirma que não teve. Exatamente. Não foi só o Cid. O próprio Alexandre de Moraes falou assim, ele já disse que não. Já disse que não. Entendeu? É isso que eu tô falando. É um processo criado lá. Esse processo foi criado para condenar Bolsonaro. Então não importa o que aconteça. Esse processo, absurdo. Eles têm que alcançar o resultado, que é condenar. Então não importa quantas interferências existam. Não importa quanta prova de inocência haja. Não importa quantos erros conceituais existam. Não importa quanto conceito básico eles tenham que superar a condenar Bolsonaro. A missão é essa. E nós Missão dada, missão cumprida. Nós temos literalmente a vítima julgando o caso.